Nós temos um modo de lidar com o momento presente, nesse contexto que é a vida. Observe que a vida ela está sempre dentro de relações acontecendo. Nós estamos constantemente nos relacionando. Nós nos relacionamos com pessoas, nos relacionamos com objetos, temos uma relação próxima com a profissão, com o trabalho. Nós temos uma relação com nós mesmos, com os pensamentos que se passam dentro de nós, com os sentimentos que se passam aqui, com as emoções presentes. Todas essas relações, elas estão ocorrendo, e quando elas ocorrem, nós temos uma forma de lidar com esses acontecimentos nas relações, sempre, constantemente, fazendo registros. Assim, é uma coisa muito comum esse nosso contato com a vida a partir desses registros. Aonde ocorrem esses registros? Será que nós precisamos manter essa tradição, essa forma de relação com a vida, sempre a partir desse padrão, dessa forma? Observem que isso requer a presença em nós de um experimentador. Então vamos examinar com você aqui essa questão desse elemento em nós, que vive de experiências. Ele não só passa por experiências, como ele registra essas experiências. E dá uma formação maior ainda a esse experimentador que ele é, que ele expressa dentro da vida, nessas relações. Será possível nos livrarmos desse experimentador? O ponto é que esse experimentador, ele é um pensamento que ele construiu, um pensamento que ele estabeleceu, como sendo o centro de sua existência, o centro de sua vida própria, de sua vida particular. Portanto, você está vivendo como um experimentador. E esse pensamento, que é o centro da vida desse experimentador, é a imagem que ele construiu sobre ele mesmo. Portanto, você e a autoimagem é algo muito íntimo, é algo muito estreito, que não se separa. Assim nós estamos vivendo, você está vivendo nessa autoimagem. Então você, como uma autoimagem, é a presença de um experimentador dentro das relações, se relacionando. Tudo que você tem sobre quem você é, a verdade que você tem sobre quem o outro é, sobre o que a vida representa para você. Tudo isso se situa em modelos de pensamentos que estão dentro desta autoimagem. Da pessoa como você se vê, como você acredita ser. Aqui nós estamos juntos investigando como pôr fim a esta condição. É uma condição psicológica, é uma condição da mente.
É um modelo de sentir, é um modelo de pensar sobre a vida, sobre o outro e sobre nós mesmos. Portanto, você e a autoimagem se constitui ou tem se constituído a sua vida. Assim, qual é a verdade da sua vida? A sua vida é essa autoimagem? Porque se a sua vida é essa autoimagem, você é alguém presente na vida. Notem, é uma particular vida, porque é uma particular visão de mundo. É uma particular visão de si mesmo. E também do outro, e de tudo o que acontece. E se é assim, essa sua particular vida é uma vida centrada em uma condição psicológica de separação da própria vida, como ela acontece. Isso porque estamos constantemente, a partir desse quadro, desta psicológica condição, atuando, falando, sentindo, interagindo com o mundo à nossa volta, a partir do experimentador. Quem é o elemento em você que é o experimentador? Quem é o elemento em você que, ao se deparar com aquilo que está aqui nesse instante, lida com isso a partir de suas experiências? Nós estamos diante do passado? Nós estamos diante da memória? Das lembranças, das recordações? Nós estamos lidando de uma forma equivocada com o pensamento? Assim, o nosso contato com a experiência, a partir do experimentador, é algo que vem do passado. Daí essa inadequação, essa nossa inabilidade de lidar com o momento presente de uma forma inteligente, de uma forma clara, lúcida, verdadeira. Porque nós estamos apenas dando continuidade ao modelo desse que experimenta. Aqui, quando tocamos com você na questão do eu, do ego, desse mim ou da pessoa, nós estamos exatamente com você investigando a possibilidade de irmos além desta condição, que é a condição do experimentador. Quando você tem pensamentos, você acredita que está tendo pensamentos originais. E você não se dá conta de que não existe nada de original nos pensamentos. Os pensamentos nascem, têm sua origem em você, na memória, na lembrança, na recordação. É o resultado de experiências pelas quais você passou e registrou. Esse mecanismo de registro, essa forma mecânica de lidar com o momento presente, sempre registrando, é um registro que ocorre nesse observador. Esse observador é o eu. Nós não temos um contato com a vida. Todo o contato que temos nesse observador é com as experiências que nós já temos.
é com aquilo que nós já conhecemos. É com tudo aquilo que já guardamos e que está presente em nós. Assim, todo esse fundo de experiências guardadas que dá formação a esse experimentador é que sustenta todo esse movimento interno dentro de cada um de nós. O pensamento é parte desse movimento interno, algo que vem do passado, algo que vem dessas lembranças, dessas recordações. Quando estou lidando com você, eu não sei absolutamente nada sobre você. O que tenho sobre você é o que esse experimentador tem sobre você. O que posso ter sobre você são ideias, conclusões, crenças, opiniões, avaliações, uma forma de aceitar você ou rejeitar você. Tudo isso se situa nesse modelo de pensamento, algo que vem do passado. Assim, quando olho para você, esse olhar vem de um observador que já está presente, que vem do passado. Eu não me deparo com você, eu me deparo com o que o pensamento construiu sobre você. Assim, todas as ideias que tenho sobre quem você é. Assim como a forma como olho você. Esse olhar vem desse observador. Essa forma de interpretar a pessoa que você é vem desse experimentador. Assim, não existe um real encontro nesse instante, dentro desta relação. Nós desconhecemos a beleza do real contato na relação. Quando estou diante de um objeto, eu olho para ele. Eu apenas olho para aquele objeto. Mas quando qualquer pensamento em mim acontece sobre aquele objeto, nesse instante surge um espaço, porque a forma como esse olhar está acontecendo é a partir do pensamento. É a partir de uma avaliação, de uma crença, de uma conclusão. Assim, o pensamento funciona como uma cortina entre eu, nesse olhar, e aquele objeto sendo visto. Eu não percebo com clareza que a verdade daquele objeto foi perdida, porque o que tenho é apenas aquilo que o pensamento diz que aquele objeto representa para mim, porque esse olhar é a partir desse observador. Esse observador vê o objeto a partir de uma ideia, de uma conclusão, de uma crença, de uma opinião. Não há um contato de olhar. É a presença de um observar a partir desse observador. Esse observador é o experimentador. Assim, há um espaço entre aquilo que está sendo visto e esse que vê. Mas esse espaço é parte desse que vê. E aquilo que está sendo visto nesse espaço, construído pelo pensamento, pela ideia, pela imagem que está sendo criada sobre aquele objeto, sobre a ideia que está sendo criada sobre aquele objeto, é parte desse observador.
Assim, o observador, ele é a própria coisa observada. Veja como é importante nós termos aqui uma compreensão. Quando estou lidando com uma pessoa, a pessoa que ela representa para mim é parte da construção daquilo que o pensamento estabeleceu para mim, como sendo ela. Porque o observador, que sou eu, é a própria coisa observada. Os nossos contatos com pessoas, com objetos, com situações, com acontecimentos, quando uma imagem é construída pelo pensamento, esses contatos são contatos em abstrações. Nós não estamos lidando com a verdade da própria coisa, do próprio objeto, da própria experiência, daquela pessoa. É particular a nossa visão de mundo. É particular a nossa visão de nós mesmos. Quando nossa vida está sendo orientada pelo pensamento. Portanto, orientada pelo pensamento, nossa vida é a vida desse observador. É a vida desse experimentador. Essa é a vida do eu. Todo o nosso comportamento é a partir desse padrão nas relações com o mundo à nossa volta. Assim, esse mundo à nossa volta é visto a partir desta cortina, deste julgamento, dessa opinião, desta avaliação, desta aceitação ou rejeição. Essa é a vida centrada, egocentrada do eu, do ego, desse mim, desse experimentador, desse observador. A partir do momento em que você se dá conta de que a sua experiência é a experiência desse na experiência, que a sua observação é a experiência desse que observa, você toma ciência desse espaço. Fica claro a limitação desse espaço. É um espaço que está presente a partir deste centro. O olhar a partir desse observador cria esse espaço. A experiência a partir desse experimentador cria esse espaço. E se esse espaço está presente, limitado como ele é, a partir da ilusão desta imagem que o pensamento construiu, desta conclusão que o pensamento tem, desta avaliação que o pensamento faz, está presente na vida, nesta separação, a desordem, a confusão. Está presente o sofrimento. Nós acreditamos conhecer as pessoas. Nós acreditamos saber o que está se passando em nossa vida. Mas aquilo que temos por vida é essa particular vida do eu. E essa crença de conhecer as pessoas é a crença desta autoimagem, desta imagem que nós construímos sobre quem nós somos, que é esse observador,
que é esse experimentador, nós não sabemos nada sobre o outro, não sabemos nada sobre a vida, não sabemos nada sobre nós mesmos. O que temos sobre nós também são conclusões, avaliações e crenças, porque tudo isso se situa no pensamento. A verdade da ciência sobre você consiste em aprender a arte de se auto-observar. Nós estamos constantemente observando o mundo, vivendo as experiências a partir desta observação, a partir desse experimentador, a partir desse centro. Notem que estamos diante de uma completa alienação da vida, como de fato ela acontece, quando essa condição permanece dessa forma. Descobrir a arte de se aproximar de si mesmo é aprender a olhar, se auto-observar e perceber a presença desse espaço, se dar conta desse espaço, que é o espaço entre o experimentador e a experiência, entre o observador e a coisa observada. É quando podemos romper com esta condição, é quando podemos romper com esse espaço. Nós precisamos do fim desse espaço, nós precisamos romper com esse espaço, precisamos do fim para esse espaço, precisamos do fim para esse experimentador, do fim para esse observador. Haverá uma forma de olhar sem espaço. Haverá uma forma de lidar com a experiência sem o experimentador. Não há qualquer experiência sem o experimentador. Assim, lidar com a experiência não é mais com a experiência. É lidar com o instante do momento presente no experimentar. A vida é compreendida no experimentar e não na experiência do experimentador. A vida é compreendida no olhar e não no observar do observador. O observador em nós é o elemento que vem do passado. Tudo que você sabe sobre alguém são registros que você tem sobre ela. Você está sempre diante de alguém novo, mas você o vê a partir dos registros que tem do passado. Nós não temos um contato real com ele ou ela, porque estamos sempre num contato com a pessoa que temos dela, com a pessoa que acreditamos ser nós mesmos. A pessoa que nós acreditamos ser está em contato com a pessoa que nós acreditamos conhecer. Quando isso está presente, e isso está presente na vida do ser humano, dentro das nossas relações. A qualidade de relação a partir desse observador, a partir desse experimentador, é a qualidade da relação conflituosa, aflitiva, problemática, em desordem, em sofrimento. A presença da liberdade desse espaço quando o experimentador não está, que é a presença desse experimentar, que é a presença desse olhar sem o passado,
A verdade, quando temos isso presente, temos a presença da comunhão, desse real contato com ele ou ela, desse real contato com a vida, desse real contato com o momento. Essa é a presença do amor. Nós não interagimos com a vida a partir do experimentador. Essa forma de lidar com a vida a partir do experimentador não é uma interação em liberdade. É a partir da ilusória ideia desse eu e o não eu, desse experimentador e a experiência, desse observador separado da coisa observada. A verdade de um contato real de interação é o contato real de relação. Mas é uma qualidade de interação onde não temos dois, onde não temos essa dualidade. É a verdade de uma relação onde não temos qualquer separação, porque não temos dois. Temos a presença da comunhão. Nessa comunhão temos a verdade do amor. A beleza desse encontro com a realidade deste ser, que é a verdade divina, consiste em uma visão da vida, onde não existe mais o eu, o ego, esse mim. Eu volto a dizer, a vida está aqui e agora, nesse experimentar, quando o eu não está. A vida está aqui e agora, nesta direta observação, sem o observador, que é esse olhar sem o passado. É quando o contato com a vida nas relações são harmoniosas, felizes, livres, pacíficas, amorosas, compreensivas, inteligentes. Isso requer a presença desse despertar, desta nova visão, desta nova percepção da vida nesse instante, da vida nesse momento. É por isso que temos enfatizado aqui com você a ciência de uma nova consciência. A revelação da vida livre do passado, livre da memória. Eu me refiro a esta memória psicológica, a isso que dá formação a esse centro que é o eu, que é o ego. Enquanto houver esse centro, haverá essa qualidade de espaço. Quando não temos mais esse centro, há algo novo presente. É a ausência desse espaço. Aquilo que aqui pode ser colocado como a ausência do espaço, desse antigo espaço entre observador e coisa observada, entre pensamento e pensador. O pensador faz parte desse experimentador. A ausência desse espaço entre experimentador e experiência, nós podemos também chamar de infinito espaço, ilimitado espaço. É nesse espaço que se revela a verdade divina. É nesse espaço que está presente a vida real,
a vida de Deus, a vida deste ser. É o que estamos aprofundando aqui com você, dentro desses encontros. Então eu quero deixar aqui um convite para você. Nós temos encontros online nos finais de semana. Assim, aqui nos finais de semana estamos juntos. São 2 dias em um encontro online. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Fora esses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se esse é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. O natural estado de pura consciência, onde não há nenhuma separação entre você e Deus, é quando então, a partir desse instante, o seu olhar é o olhar de Deus, o seu perceber é o perceber de Deus.